Então isso aqui foi essa equação. Então por paridade parece que a gente acertou que esse cara aqui tem que ser um vetor e esse cara aqui tem que ser um escalar. Vamos olhar agora conjugação de carga. Conjugação de carga. Troco E, troco B. Então espero que o V não mude. Troco E, troco B, nenhum problema. Troco B, nenhum problema. Troco B, troco B. Então não vou mexer no V0. Troco E, não vou mexer no V. Troco E, não mexo no V. Então, conjugação de carga, o V é transparente, porque, aliás, também deu vetores, é um vetor do espaço-tempo. Então, ele não deve exceder a conjugação de carga. Então, é razoável que o vetor VI ele não cita a conjugação de carga. Então, fica tudo invariante sobre a conjugação de carga. Agora, vamos pegar a reversão temporal. Por reversão temporal, esse carinha aqui, então, nós já vimos. Isso aqui não muda. O campo elétrico é menos gradiente de φ, então esse campo aqui não muda. Por reversão temporal ele fica mais. É isso? Reversão temporal, o φ não muda e o A muda, então o campo elétrico não muda. O campo magnético muda. Então, nós esperaríamos que por reversão temporal o V devesse mudar, para poder acompanhar isso aqui. Então, a gente espera que o V, reversão temporal, seja menos 2. E aí deixa essa equação aqui invariante. Depois aqui, reversão temporal, muda esse, mas nada muda aqui. Tá tudo ok. Esse aqui muda, nada, não tem problema. Agora, reversão temporal. Então esse cara não muda. O B muda, porque ele é rotacional de A, mas o A muda. Então esse cara aqui muda por reversão temporal. Então o B muda por reversão temporal. O campo elétrico não muda. O V muda. Vamos agora. O campo elétrico não muda, mas esse cara aqui muda. Então, nós temos aqui mais, menos, então você fica tudo, então você dá menos, esse aqui está em suspenso, vamos fixar a reversão temporal no V0, esse fica menos. Então, tudo indica que o V0, por reversão temporal, tem que ir em menos V0. Então, se eu fixar, né, esse V0 vai em menos V0, então a gente já viu P, T e C. Né? Então, quer dizer, se V for... Oi? Não pode mudar, né? Aqui é menos, perdão. Aí V0, desculpa, tá certo. E aí mantém, fica menos. Por reversão temporal, a gente espera que V. Então o V deveria ser um quadro vetor com essas características. Mas se eu quiser manter aqui CVT, então nós vamos ter aqui por reversão temporal. Então se a gente, por exemplo, se a gente escolher, então se a gente vamos ver que ele faça essa escolha. O meu V, então, ele tem que ter essa componente aqui, seu escalar, e essa componente aqui, vetorial. Por reversão temporal, esse cara aqui faz o papel do escalar, esse cara aqui faz o papel do vetor, então seria o comportamento de V sobre reversão. Por conjugação de carga não mexe com ele, fica evidente. Então, eu deveria ter, nessas condições, para poder respeitar a CVT, a gente deveria ter o V com essas propriedades aqui. Então, quer dizer, o V, vamos dizer assim, o V, V0, vamos pegar o V0 primeiro. Transformado por C, por P e por T. C não muda, o P muda no sinal e o T não muda. Então, deveria ser menos V0. E a componente V, C, e T. O V também não muda sobre paridade, mas o V muda sobre reversão temporal. Então deveria, por CPT, ir menos. Então, quer dizer, se o nosso vetor VI, né, tiver essas propriedades, nós conseguimos então fazer com que essas equações aí tenham invariância CPT. Desde que então, nós saibamos, né, que esse vetor aqui seja completamente, né, refletido por transformações de CPT. Então, a gente fixa a transformação desse V. Agora, por exemplo, suponhamos, vou apagar isso aqui,
se V, por exemplo, se a gente tomar essa situação aqui, vou tomar, por exemplo, V0 escalar, verdadeiro escalar, e V um pseudo-vetor. Então, se eu fizer essa escolha aqui, V0 escalar e V pseudo-vetor. Né? Então, com essa escolha aqui, eu vou ter um problema aqui na invariância de paridade. Então, o V0 tem que ser realmente um pseudo-escalar e V tem que ser um vetor sobre paridade para poder garantir. Então, a gente, tomando o vetor já com essas características aqui, como ele se transforma, a gente então garante. Essa teoria não baseada justamente numa ideia de terra, de Lorentz. Isso. A gente não poderia simplesmente dizer que não necessariamente a gente tem esse ser. Você tem a anisotropia de Lorentz, então você deveria estar esperando, mas a questão é que você pode organizar, dependendo, você vai ter que escolher o fundo para que isso não aconteça. Porque quando você contempla, quando você usa o teorema do CPT, na verdade, você pressupõe que todos os objetos com os quais você está tratando sejam campos que você vai utilizar. Nesse caso, esse vetor ele é um fundo fixo. Ele está sujeito a regras de quantização. Então, ele é um vetor que você pode organizar para fazer o trabalho, por exemplo, para o teu sistema presente determinada e simetria que você possa. Por isso que ele funciona. Tá? Agora, se você tiver uma teoria, um modelo todo construído com gânglios, aí se você violar CPT, você viola Lorentz. Mas aqui a gente tem um objeto à nossa disposição, que é esse quadro de vetor Fermi aqui, cuja propriedade de transformação eu posso fixar. Você queria falar alguma coisa? Fixou esse comportamento do G0 e do V através de ficção, né? Que cada equação fosse invariante C, P e T. Mas então, isoladamente, e não CPT tudo junto. Isso. Então, mas como você expandir só porque o eletromagnetismo de Maxwell é invariante por C, por T, aí você quer que esse também seja. Eu encontro isso. Você também pode não engolir. Você pode dizer o seguinte: suponhamos que eu queira invariância sobre CP, ou, por exemplo, ou invariância sobre T. Você pode dizer assim. Na verdade, numa teoria clássica, você não tem invariância de CPT como uma garantia. Numa teoria quântica, por causa do teorema. Mas você, por exemplo, aqui você poderia escolher o que é mais importante para o seu eletromagnetismo: ser invariante sobre cada uma delas separadamente, ou ser invariante sobre o produto de todas. A ação, por exemplo, eu poderia quebrar essa, e aí, de tal maneira que essa aqui não quebrar, então eu violo essa por um sinal menos, violo essa por um sinal menos e não violo essa, no final do dia o sinal é mais. Então, eu posso, às vezes, quebrar duas delas, não quebrar essa, e aí no final eu tenho o CPT preservado. Eu posso preservar CPT como um todo, quebrando algumas delas em pares, isso é possível. Ou eu posso quebrar CPT como um todo, quebrando cada uma. Numa teoria quântica, o que vocês tiverem, se satisfizer esses requisitos aqui, então que vocês querem que CPT como um todo seja uma CPT. Mas você pode violar CPT nas interações fracas. Nas interações fracas, a gente viola CP e viola T. Mas a gente não viola CP. Você pode ter quebras parciais, mas não uma quebra do CPT, desde que o teu Lagrangiano, desde que a tua descrição satisfaça essas condições. Não dá para buscar só conservação, buscar só para seguir as condições que obedecer CPT, mas não necessariamente. Cada uma delas é sim. Não. Só o CPT total. Isso. Mas aí você não está dizendo se ela está quebrando isso, não está quebrando nada. Isso. Você pode fazer o seguinte: só o CPT. Eu posso ter o seguinte: eu quero que no final de tudo preserve CPT, sem importar o que separadamente. E aí você pode ver, para preservar CPT, por exemplo, você pode violar T e T separadamente. T é quebrado, mas CPT não. Então, quer dizer, você pode manter CPT tendo variado quebrado em duas delas. Isso é possível. Tá? A questão é saber se você tem que fixar isso para todas as quatro, igualmente, para todas as quatro equações máximas. Tá?
Bom, então só queria chamar a atenção disso para vocês, dessas invariâncias discretas. E professor, pode falar. Você sabe alguma coisa sobre CPT para escalas muito pequenas? Parece que acho que o Oppenheim estudou e o CPT parece que não parece que é aproximado apenas quando você, por exemplo, tem dois blocos, dois termos se aproximando para dar um bloco. Ah, seria o momento do processo de condensação? Por exemplo, quando bósons são utilizados para férmions são utilizados para dar bóson. Para condensar em bóson. É tipo a supercondutividade. Isso, aí o CPT é limitado. A descrição dele é relativista ou não, você sabe? Eu não conheço esse resultado. Você pode me trazer esse resultado? Você sabe o que é, pessoal? Então me traz tudo. Porque pode ser que, como você está falando de, não sei, o problema exatamente que está falando, pode ser que esteja tratando de uma situação. Pode ser que seja uma situação semi-relativista. Não sei se a descrição dele é completamente relativista em termos de campos fundamentais. Tem muitos pressupostos aí que tem que se olhar. Se você me levar o paper, eu posso dar uma olhada e comento na próxima aula. Tá bom? Para ser gentileza. Eu vou dar um intervalo, tá? Só para dar uma conclusão de uma coisinha. Então, vamos lá. Então, só queria chamar mais a atenção de vocês para uma coisa aqui. Então, nós vimos aí, nesse caso, os três aí, né? O vetor de fundo, com aquelas condições, eu consigo verificar CPT separadamente. Acho que é mais uma observação, só para fazer aqui. A relação de dispersão nós falamos da relação de dispersão, falando das variâncias discretas, CPT, condições do vetor de fundo e os sinatomários. A gente já tinha feito a redução dimensional da outra vez, vimos como é que a gente, a partir desse que era o fio de Jaquiba, a gente chegava ao James Simons em 3 dimensões. Então eu acho que a gente agora pode dar uma olhadinha direto no próximo aula. Agora a gente começa com o James Simons. Eu acho que não tinha nada para relação de dispersão, a gente falou aqui também. Mais alguma coisa nessa direção? Acho que não. Então vamos dar um intervalo agora e a gente vai começar agora olhando James Simons. Mensagens suas variantes. São 10 para as 6, então a gente reencontra as 6 e 5, tá bom? 15 minutinhos aí de